trabalhos com o Bruno Ricardo Ferreira, educado em artes e ofícios durante a infância, antigo bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian, licenciou-se em Economia, possuindo uma pós-graduação em Economia Monetária e Financeira, parte curricular, no ISCTE. Trabalhou no setor de investimentos imobiliários, na banca em seguros, em consultoria empresarial e em fusões e aquisições, passando por empresas como a PT, Santander, AXA e NBB. Viajou pelo interior do país, onde desenvolveu composição e produção musical. Em 2011, regressou a Lisboa. Dedica-se à investigação e empreendedorismo em serviços financeiros inovadores. As suas ideias foram apresentadas junto de associações empresariais, organismos públicos e multinacionais. É voluntário na MICR, Associação de Microcrédito de Portugal. E vem hoje falar-nos com o tema Sistemas de Moedas Sociais. Vou dividir a apresentação em 4 partes. Na primeira parte... Micro. Na primeira parte vou apresentar um slideshow com várias experiências atuais de modelos de sistemas monetários alternativos. Depois vou ler um breve texto para podermos compreender as motivações históricas para a existência de moedas locais. Depois vou mostrar alguns conceitos importantes para podermos compreender o mecanismo das moedas sociais e, por fim, irei realizar uma simulação de um pagamento utilizando um software open source de uma organização holandesa com 40 anos de investigação em moedas sociais e 20 anos de experimentação no terreno na América Latina, principalmente, e também na Holanda. Portanto, na era da sociedade da informação e do paradigma das redes, as moedas sociais serão, no século XXI, incontornavelmente, de uma forma ou de outra, ou seja, através da ação coletiva das pessoas de forma cooperativa ou absorvido pelo capitalismo, portanto, não vamos saber. As moedas locais, no seu portanto, conceito mais abstrato, serão uma ferramenta incontornável de empowerment das comunidades, na promoção de emprego local e na reestruturação do tecido empresarial. Vou apresentar-vos agora algumas experiências, muito rapidamente, para ficarem com uma noção do que é que está a acontecer por todo o mundo. Portanto, temos aqui uma primeira experiência que segue um modelo mais tradicional, portanto, em que é utilizado um cartão de crédito, como vem ali em baixo, e também a moeda papel. Neste caso, esta moeda é uma moeda alemã. Neste momento já tem cerca de 2.000 utilizadoras. Tem 200 associações já estão associadas nesta localidade. Portanto, é uma localidade que fica na Bavária, na Alemanha. Portanto, a ideia aqui já foi apresentada. A taxa de juros negativa pode ser representada desta forma, através da fixação de um selo que representa a taxa de juros. Neste caso, a taxa de juros, se forem calcular, é 8% negativa. Depois temos também o modelo de bancos de tempo, que já foi também aqui introduzido. É importante associar a ideia de bancos de tempo ao conceito de coprodução. Os bancos de tempo foram criados nos Estados Unidos, nos anos 80, através de um advogado, Edgar Kahn, portanto, com 4 princípios básicos. Um deles é o princípio da coprodução, que, portanto, a ideia que até foi explorada depois por o Prémio Nobel da Economia de 2009, uma senhora que eu agora não me recordo o nome, peço desculpa. Portanto, a ideia é que, portanto, no processo produtivo, o próprio cliente ou paciente, por exemplo, de um médico ou de um enfermeiro, ele próprio faz parte portanto, do processo e deve, portanto, interagir com a pessoa que está portanto, a prestar o serviço.
Aqui temos aqui uma simplificação de como é que podemos construir o nosso próprio modelo, e desde já desafiava-vos a pensarem um pouco sobre isto, como por exemplo, vou pôr um exemplo muito concreto, como é que iríamos definir as milhas aéreas. Portanto, as milhas aéreas, que é uma moeda virtual, seriam utilizadas, por exemplo, só em aeroportos ou para viagens, ou na área do turismo. Seria um sistema de pontos, que já foi aqui referido. Seria o preço, portanto, a forma de preço, portanto, digamos que é um não negociável, podemos dizer que sim, e podemos também dizer que não tem interesse. Enfim, depois podemos construir, conforme as necessidades, os modelos que mais se adaptam a cada situação. E isto pode ser na área cooperativa, como também pode ser no setor capitalista, e já vou demonstrar isso de seguida. Portanto, temos aqui a experiência do Banco Palmas no Brasil. Portanto, o Banco Palmas não é só um banco. O Banco Palmas atualmente é uma rede de bancos comunitários no Brasil, com cerca de 100 bancos locais. No último mês foram realizadas cerca de 25 mil transações, portanto, e movimentaram 3,5 milhões de reais em outubro do último mês. Aqui na Península Ibérica, na Catalunha, temos esta experiência do Ecosol, portanto, que também visa os mais jovens. Aqui em Portugal, talvez, portanto, eu associo este sistema troca, não sei se conhecem, ou já ouviram falar deste sistema. Portanto, à entrada da feira, eu recebo uma quantidade de senhas equivalente aos bens que vou trocar na feira. Era assim que funcionavam as feiras medievais. Portanto, eu não necessitava, numa feira medieval, de levar comigo as moedas de ouro, porque eram essas moedas, podiam ser uma alternativa. Não necessitava de as levar comigo, eu necessitava apenas levar a minha mercadoria, e à entrada da feira existia uma pessoa, alguém especializado, portanto, a chamada clearing house, ou casa de compensação, em português, que fazia a gestão do crédito, só que aqui, portanto, em termos de modelo, o modelo é limitado no tempo. Portanto, é essencialmente a diferença entre uma moeda local que vimos acima na Alemanha e esta moeda local, é que esta moeda local fica limitada naquela data e naquele dia. Portanto, à saída da feira, eu tenho que entregar as mesmas senhas que recebi. Ora, no sistema com taxa de juro, num sistema com taxa de juro, perguntem vocês como é que funcionaria. À saída, portanto, se eu recebesse 10 senhas, o banco ia-me pedir 11 senhas, por exemplo, se a taxa de juro fosse 10%. Agora perguntem-me, como é que, limitado no tempo, este evento, como é que isso seria possível? Seria totalmente impossível, penso que concordam comigo. Portanto, se eu vou entregar um número de senhas pré-definido à partida, e se vou aplicar uma taxa de juro porque eu prestei esse serviço e quero-me remunerar assim, sou a casa de compensação, vou aplicar uma taxa de juro. Ora, esse sistema é completamente impraticável. Portanto, tem que haver outra forma de pagar os serviços a essa casa de compensação, a essa organização da feira. Pois há aqui um aspecto muito importante. Os antropólogos analisaram, portanto, um antropólogo muito recente publicou um livro em que contradiz a teoria de que o sistema de mercado nasceu a partir do sistema barter, ou seja, no sistema barter não existe moeda. Então, eu tenho a minha mercadoria, tenho um par de sapatos e quero trocar por uma camisa. Portanto, portanto, a ideia básica é que, com o aumentar da especialização na economia, haverá uma mercadoria principal, e essa mercadoria historicamente foi, segundo a teoria, é o ouro, que é a mercadoria que fará
portanto, irá representar, portanto, irá ser a mercadoria selecionada pelas suas características físicas, portanto, pela divisibilidade que tem, pelo caráter de ser uma reserva de valor, portanto, o ouro não é oxidável, portanto, o ouro é um metal, portanto, que tem que no tempo não perde as suas características e, portanto, idealmente seria a mercadoria, e foi historicamente, no tempo dos conquistadores, foi uma mercadoria muito utilizada no chamado comércio triangular entre a África ou a Índia, a Europa e a América Latina. Portanto, a América Latina era a fonte do ouro. Na África e na Índia, portanto, seriam os têxteis e os escravos que a Europa, portanto, necessitava. E, portanto, neste sistema funciona um sistema de ouro. Aqui o que é importante? Os fornecimentos externos, a única solução é encontrar um modelo que eu vou explicar já a seguida, que é o chamado modelo fomento, que, portanto, através, por exemplo, do microcrédito, permite a substituição dos inputs que eu necessito para a minha atividade local e para, assim, estar menos dependente dos fornecedores externos, porque se apenas trabalharmos de um lado, ou seja, apenas no sistema de trocas, não continuaremos dependentes em termos das necessidades básicas do sistema capitalista. Isto na ótica, digamos, capitalista. Portanto, esta ordem, eu vou fazer uma simulação de um pagamento para vocês verem. Portanto, esta é uma tecnologia que qualquer comunidade ou qualquer grupo de amigos, se quiserem, amanhã, podem ir à internet e podem criar a vossa rede local, com os vossos amigos ou com a vossa comunidade local, e, portanto, não pagam nada porque é um sistema open source. E o alojamento também é gratuito. E vou depois apresentar no fim. A nível nacional, a experiência mais conhecida, e foi realizado, portanto, um estudo com base nas metodologias dos economistas, ou seja, através de estudos econométricos, que provou, está provado, que este modelo de banco, portanto, em que eu tenho uma conta em que tenho francos suíços e tenho a moeda interna, e em cada estabelecimento da Suíça que é aderente a este sistema, na vitrine, por exemplo, de um restaurante, eu tenho a percentagem de pagamento em vir e em francos que é aceito nesse estabelecimento. Portanto, o sistema não tem o tal sistema que informei acima da taxa de juros negativa, foi abandonado. Portanto, este banco foi criado em 1934, no período da Grande Depressão. Portanto, mas tem taxas de juros reduzidas para o crédito em moeda interna. Agora ia ler um pequeno, muito rapidamente, vou ler um texto para vocês compreenderem, portanto, o que é que se passou na Grande Depressão. No período da Grande Depressão, dos anos 30, foram também desenvolvidas experiências locais de moeda paralela, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O reputado economista John Maynard Keynes adotou ideias de um outro economista autodidata chamado Silvio Gesell. Portanto, este economista é o autor original da ideia, na era moderna, da taxa de juros negativa, através da sua análise histórica do Antigo Egito, em que era aplicada uma taxa pelo armazenamento do trigo e dos cereais que estavam nos palácios e que serviam de colateral portanto, e sistema de contabilidade naquela sociedade. O Keynes, portanto,
foi o economista que trabalhou e, portanto, esta teoria, portanto, da taxa de juros negativa, se vocês refletirem um pouco, é muito similar ao sistema que nós temos atualmente de previdência dos sistemas do Ocidente, das democracias ocidentais. Ou seja, o que o Keynes foi apenas menos radical do que o Gesell. Portanto, o Keynes propôs a emissão, de facto, e temos aquela paródia em que, portanto, aquela caricatura em que, portanto, o que interessava era, de facto, criar despesa na economia, portanto, nem que fosse para isso necessário abrir e voltar a fechar buracos no chão, o que interessava, de facto, era gerar atividade e depois essa própria atividade iria gerar rendimento para os desempregados e esses iriam consumir e por aí adiante. Mas o problema é a inflação. E o problema também, atualmente, é que a política keynesiana, desse tipo, ou seja, uma política expansionista, não pode ser aplicada. Porquê? Porque atualmente, e não sei se conhecem a curva de Laffer, ou seja, a curva de eficiência fiscal, significa o seguinte, que nós estamos neste momento, e vocês sabem, quem trabalha, quem tem empresas, portanto, paga impostos muito elevados. E não é possível, senão através do aumento da dívida pública, portanto, implementar uma política expansionista fiscal. E se implementarmos uma política monetária, essa política tem o problema de gerar distorções a nível macroeconómico. Portanto, a teoria económica é muito clara neste aspecto. Devemos sempre optar por políticas micro, sempre que possível. E as moedas locais são uma política microeconómica, ou seja, não geram distorções em todo o mercado. Portanto, esta é a questão essencial. A própria teoria económica, não é preciso sermos radicais contra a teoria económica. A teoria económica, existe até um estudo de base microeconómica por uma recém-licenciada holandesa que explica exatamente, através dos conceitos da microeconomia, o porquê do racional de uma moeda local. E só por questão de curiosidade, gostava de falar também da questão da taxa sobre depósitos. Não sei se é muito recente a questão dos depósitos de Chipre, devem estar a par disso, portanto é muito similar a ideia. E também há outra ideia muito similar, que é a taxa Tobin. Não sei se sabem o que é que se trata. A taxa Tobin é uma taxa que é, portanto, aplicada nos mercados financeiros, supostamente, e supostamente gera um elevado volume que depois pode, de moeda, de riqueza, que depois pode supostamente ser investido na economia. Portanto, é uma proposta muito similar, mas que vai aos mercados financeiros, mas que gera distorção nos mercados financeiros. Porque se não é aplicada globalmente em todo o mundo, só é aplicada num só país, ou só é aplicada num só mercado, por exemplo, só no mercado acionista e não é aplicado no mercado dos derivados petrolíferos e por aí afora, o capital move-se. Portanto, há liberdade de circulação. Portanto, se esquecermos esse fator, essa política não vai funcionar. E uma última proposta. Uma última proposta. Então não vou dizer. Pronto, era tudo o que eu tenho para dizer. Se tiver alguma pergunta, estou